Saudações a todas e todos. Vamos dar continuidade aí à obra do Darcy Ribeiro, falar um pouquinho sobre o processo civilizatório. Falar um pouquinho principalmente do elemento branco europeu que chegou aqui no Brasil, português. Os povos iberos, os espanhóis e os portugueses, eles seguiram ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, um modelo de império que o Darcy Ribeiro chamou de Império Mercantil Salvacionista. O que ele quer dizer com Império Mercantil Salvacionista? Ele quer dizer o seguinte: naquele momento do capitalismo comercial, das grandes navegações, esses países estavam se destacando pelo comércio, pelas navegações, pelas rotas para chegar às especiarias. E salvacionista, porque tem um elemento da Igreja Católica que é muito importante aí, né? A Igreja Católica ela acabava dando o lastro, ela dava as diretrizes da colonização. O Darcy vai dizer que é mais ou menos o saquear e evangelizar conjugados. O Darcy ele chama, né, alguns povos de povos germinais. E os iberos são um desses povos, né? Nós temos os iberos, você tem os ingleses, você tem os russos. E desses povos germinais, você acabou dando origem a outros povos. Por exemplo, os iberos deram origem aos latino-americanos, os ingleses deram origem aos neobritânicos e os russos deram origem aos eslavos, ali na Europa Oriental. Cada um desses povos germinais tem suas próprias configurações de como eles se expandiram, de cultura e etc. Por exemplo, os ingleses, quando eles se expandiram, eles tiveram um tipo de colonização muito diferente, né? Eles se transladavam para outros territórios, se procuravam recriar esses territórios, nessas colônias que eles acabavam construindo, constituindo, como uma nova Inglaterra, como um novo mundo transplantado. Isso é bem diferente, por exemplo, da configuração dos povos ibéricos. Os povos ibéricos, quando eles desembarcavam no Novo Mundo, geralmente eles agiam como cruzados, né? Além de estar imbuídos daquela questão da fé católica muito fervorosa, da evangelização, eles buscavam recriar, moldar, se moldavam também, tá? E racialmente acabavam se misturando, tá? Quando eu falo essa mistura, não pense que é algo pacífico, tranquilo, não, tá? Mas havia essa mistura, havia-se uma flexibilidade, bem diferente, por exemplo, dos povos ingleses, né? Dos ingleses quando eles colonizavam. Tanto que o Darcy Ribeiro disse que o barroco, a arte barroca, é uma arte ibérica, porque é uma arte que tem a presença muito forte, né? Ela é uma tolerância opressiva. Parece, na arte barroca, parece que há um sincretismo religioso, mas há um sincretismo, há uma mistura de elementos de vários povos ali, mas todos sobre a égide do branco, do cristianismo, né? Já ele fala que o nórdico, né, o inglês, etc., o anglo-saxão, ele é o gótico, a arte dele, que é uma arte do apartheid, onde não há mistura, onde fica bem claro e distinto cada cultura uma da outra, tá? Então você vê lá, não há miscigenação nenhuma, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, já começar a falar um pouquinho dessa questão da miscigenação que começa a haver, tá?
Então o Darcy vai falar o seguinte, que o povo originário aqui do Brasil são os indígenas. Porém, com a chegada do elemento branco, o que a gente vai começar a ver é uma mistura dos indígenas com os brancos europeus. Ele vai dizer que vai ser muito comum um costume dos indígenas chamado cunhadismo, né? Que é um costume indígena de incorporar brancos ou estranhos no geral, né, à comunidade. Então dava-se uma moça índia a esse homem branco, tá, como esposa, e a partir disso esse branco ele acabava sendo aparentado de toda a tribo, tá? Esse é o cunhadismo. Além disso, era muito comum nas tribos indígenas a poligamia, e o cunhadismo ele não promoveu só a mestiçagem, mas ele também acabou promovendo a ocupação do território. Ele foi um importante instrumento para que o branco europeu conseguisse ir adentrando cada vez mais para o interior do Brasil, cada vez que ele ia se incorporando em tribos diferentes, tá? Então você tem, por exemplo, o núcleo paulista, né? Aqui, o João Ramalho. O João Ramalho é uma das figuras que simbolizam melhor essa questão do cunhadismo. O João Ramalho branco, que vivia num aldeamento indígena ali, capitaneado por ele, tá? Vivendo nessas relações entre costumes indígenas e um pouco da herança branca, tá? Você tem o núcleo da Bahia também, né, com Caramuru, também que é bastante conhecido. E a gente vai dar um nome para esse branco que se misturou com o indígena, que na verdade já não é mais nem branco e não é mais nem indígena, vai ser chamado de mameluco, tá? Quem vai dar esse nome de mameluco serão os jesuítas. Mameluco, na verdade, remete aos árabes, né? Pela cor da pele, etc. Tá? Bom, vamos discutir um pouquinho por que é essa miscigenação. É muito importante lembrar que quando os portugueses vêm para o Brasil, a maior parte, né, dos portugueses que chegam aqui são homens. Praticamente não vem mulher nenhuma para cá. Então essa falta de mulher faz com que os portugueses acabem se misturando com a população local, tá? Nem sempre, repetindo, é algo pacífico e etc. Muitas vezes sim, segue o cunhadismo, outras vezes não. As mulheres são tomadas à força. Bom, os brancos europeus, eles vão se estabelecer em áreas diferentes, e em áreas diferentes você vai ter mestiçagens diferentes, tá? Então, por exemplo, no caso aqui do Sudeste, a gente vai ter essa preeminência, né? Essa maioria de mamelucos. Já em outras regiões, a gente vai ver outros tipos de mestiçagens, tá? É muito interessante ver que o mameluco, que o Darcy Ribeiro vai chamar de brasilíndio, tá? Porque não é nem indígena e nem branco, esse brasilíndio, que é o primeiro brasileiro originário, assim, para assim dizer, nem em português ele falava. Ele falava o tupi, que era a língua dele. Tanto que por um bom período da história do Brasil, a gente tinha a chamada língua geral, que era a língua oficial aqui. Oficial entre aspas, né? Era a língua falada por boa parte
desses mamelucos, desses brasilíndios, tá? E foi disseminada pelo território, porque boa parte desses brasilíndios são os bandeirantes que vão adentrar pelo território e vão falando o tupi por onde vão, tá? Os indígenas, eles eram usados, né, a mão de obra indígena, eram trabalhadores que eram usados para o transporte de cargas, como guias nas expedições. Eles eram usados para caçar, para pescar, para ofícios artesanais, para produção de subsistência, tá? Os mamelucos de São Paulo, como por exemplo o João Ramalho, eram muito conhecidos pelo apresamento desses índios, né? Como assim? Dominação de algumas tribos e escravização desses índios e depois vendê-los como mercadorias. Até porque existia documentos da coroa portuguesa que eram meio ambíguos, mas que permitiam, né? Havia uma carta régia da coroa portuguesa que permitiu o apresamento de índios. Além disso, o preço de um índio perto de um escravo negro era de mais ou menos um quinto. Valia um quinto de um negro escravizado, tá? Então, geralmente, falava-se que os indígenas eles acabavam sendo os escravos dos pobres. Fora isso, era muito mais fácil, no primeiro momento, você conseguir achar os indígenas, porque aqui era o território deles, então você achava em maior quantidade. E depois que os jesuítas começaram a fazer as missões jesuíticas, que eram aqueles aldeamentos onde eles reuniam os indígenas para catequizá-los, ali se tornou um alvo muito fácil para os bandeirantes, para os mamelucos atacarem aqueles aldeamentos e acabarem escravizando em uma leva só diversos indígenas, tá? E obviamente muitos indígenas cativos ali, você havia maior miscigenação e o crescimento da população mameluca brasilíndia ia ocorrendo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que o Darcy Ribeiro chama de moinhos de gastar gente, né? O domínio português ele foi se expandindo para o interior, principalmente com os bandeirantes, lá os brasilíndios, mamelucos, que iam se adentrando no território em busca de indígenas para se tornar mercadorias, para escravizar mesmo. Então você tem aí esse mameluco, que é um cara rude, né? Obviamente pobre, que impõe a sua dominação. Ele impõe a dominação que oprimia ele, tá? Porque como ele não era considerado nem branco nem indígena, ele estava fora dos dois mundos. Então ele impunha uma dominação que ele mesmo sofria. Eles eram flexíveis, né? Esse mameluco, ele acabava se moldando. Ele tinha essa questão do indígena muito forte, de conhecer o território, de falar a língua, de saber se virar bem, tá? Tinha essa coisa ibérica também, né? De flexibilidade. E tanto pela parte paterna quanto a parte materna, ele era uma figura então meio sem identidade, né? Geralmente, da parte paterna ele era branco, da parte materna indígena, mas não pertencia a nenhum dos dois mundos. Não era reconhecido por nenhum dos dois mundos. É engraçado que no Brasil, depois os bandeirantes, eles foram acabando sendo alçados à figura de heróis, né? Nos anos 1930, quando a gente vai ter um processo aí de
reconhecimento da nossa identidade, do povo brasileiro como um povo mestiço e etc. Tem uma certa distorção aí. Enquanto, por exemplo, em alguns lugares, você também teve mamelucos, na Argentina. Eles eram chamados de cabecitas negras. Esses mamelucos da Argentina ou do Uruguai, que organizaram a independência, que lutaram pela independência do seu país, acabaram sendo mal vistos depois como negros, né, como misturados, porque como entrou uma grande quantidade de brancos europeus nesses países mais tarde, esses mestiços acabaram sendo mal vistos, né? Começaram a ser vistos como cidadãos de segunda categoria. Enquanto aqui, apesar de ser uma distorção, eles acabam sendo vistos como figuras constituidoras da nossa nacionalidade, tá? Bom, gente, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso e depois eu continuo falando aí sobre essa obra do Darcy Ribeiro. Provavelmente no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o elemento afro-brasileiro, tá bom? Tchau, tchau.